Olá, tudo bem? Parece que estou ao vivo. Tô ficando diferente, né? O pessoal que tá me acompanhando, que me acompanha faz tempo aí, me conhece, nunca me viu com uma barba dessa. Eu não sei nem pentear esse troço. É novidade pra mim. Tudo bem com vocês? Tô com cara de cansado, gente. Tô trabalhando muito. Isso aí, quarentena não é descanso não, viu? Mas eu tô parecendo mais aqui um barão do império, né? Tô ficando mais parecido. Deixa eu ver se o pessoal do Monarquista Cearense pediram aqui já para entrar. Ó, já temos mais de 100 pessoas. Bem-vindos todos. Vamos falar hoje sobre a experiência política e jurídica do século XIX, do Brasil do século XIX. Vamos ver aí se o pessoal pede para... Cadê o Monarquista Cearense? Vocês têm que pedir para eu aceitar vocês aí. Se já pediram, não a encontrei. Deixa eu tentar de novo. Bem-vindos todos. Falaremos hoje sobre a experiência jurídico-política do Brasil do século XIX. Vai ser uma live aí do Barbudão com o pessoal dos monarquistas aí cearenses. Monarquistas cearenses, peçam aí a autorização para entrar. Estou aguardando. Abraço para os monarquistas do Maranhão. Aqui, pediu. E aí, eles já vão ficar online e nós vamos falar. Vamos conversar. Na verdade, eles que me convidaram e sugeriram que nós fizéssemos uma live. Então, vai ser no meu perfil por questões técnicas, porque eu não consigo fazer funcionar a minha imagem nos perfis daqueles que me convidam. Mas como eles que me convidaram, e aliás eu agradeço o convite, eu acho que eles é que vão conduzir aí as perguntas e a entrevista. Então, passo a palavra para o meu amigo aí. Apresente-se de novo, por favor, porque muita gente está chegando só agora. E conta para nós o que é essa live. Beleza, muito obrigado mais uma vez, professor Rafael. Para quem não me conhece, meu nome é Cândido Henrique, eu sou conselheiro aqui dos monarquistas cearenses, que é um grupo que existe aqui, sediado em Fortaleza, mas a atuação nossa é em todo o estado de Ceará. E todas as quartas nós fazemos lives, sempre buscamos notáveis, como o professor Rafael Nogueira, é um grande notável, uma pessoa do qual nós temos profunda admiração. E eu comentava agora há pouco para ele, inclusive, que eu fui um dos que participei de uma aula sobre os grandes clássicos que ele realizou aqui em Fortaleza. Sim, sim, foi a aula inaugural, né, do meu ciclo de estudos clássicos de Fortaleza. Sim, sim, sim. Aqui, aliás, agora na quarentena está em andamento por internet. Muito legal essa turma. Olha, se o pessoal tiver aí, dá um alô. Turma de Fortaleza é muito legal. Tem muito amigo nosso acompanhando. Infelizmente, eu não pude participar dessa, mas eu quero participar de umas próximas, se o senhor tiver tempo ainda, né? Porque a gente sabe que você está aí cheio de projetos, até agradecer a disponibilidade, né, de tempo de estar conosco nessa noite, tá? A gente sabe que tem muitas tarefas. Estar à frente de uma fundação como a Biblioteca Nacional requer muito tempo, né? E são muitas atribulações que são realizadas, né, dentro da biblioteca. E ali eu digo assim, é o nosso coração, o coração do povo brasileiro, porque ali está a nossa cultura, a nossa história, o nosso saber, o nosso conhecimento ao longo dos séculos, né? Não só do Brasil, como da humanidade, eu diria assim. Até porque é tombado como patrimônio. Né? A Biblioteca Nacional, de fato, tem essa característica de guardar muitos itens do Ocidente, né? Então nós temos lá as famosas bíblias, uma bíblia de Mogúncia, que na verdade era uma maneira de imprimir um pouquinho posterior a Gutenberg. Então uma das primeiras bíblias impressas no mundo estão lá. Né? Há também alguns manuscritos do século XII, nós temos muita coisa por exemplo, material religioso, né? De muito tempo atrás, temos material em grego, em latim, então tem bastante coisa aqui. Pessoalmente, eu vou muito no link lá do acervo de vocês, pesquisar sobre mapas, eu sou geógrafo, então a gente está fazendo um levantamento aqui, nós estamos desenvolvendo aqui uma mapoteca, e aí a Biblioteca Nacional tem um acervo riquíssimo de mapas aqui, que foram
elaborados do século 17, 18, 19, 20. Tem muita coisa bacana lá. Então a gente está sempre acessando o link da biblioteca, fazendo essa investigação. Que Mas, bom, fico muito professor, feliz, porque nós temos 2 milhões de itens digitalizados, então as pessoas podem acessar aí o nosso acervo de sua casa. É só ir na BN Digital. Aliás, eu recomendo que todos que estão assistindo e têm interesse por história do Brasil, pela memória brasileira, vão às redes da Biblioteca Nacional. As redes aqui no próprio Instagram, no Facebook, nós estamos fazendo um bom levantamento de material lá. Bacana, muito bom mesmo. Como eu falei, eu sou suspeito, eu sou um rato já do site aí, não é o rato de biblioteca não, é o rato do site da biblioteca. Ah, mas é a mesma, hoje em dia é a extensão da gente. É a biblioteca. Repete seu nome e sobrenome para eu me dirigir a você mais propriamente. É Cândido Henrique. Cândido Henrique. Isso. Sou geógrafo e sou conselheiro aqui dos monarquistas cearenses. Tá? Muito bem, muito bem. Nossa missão hoje, então, é falar sobre a experiência político-jurídica do século XIX, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Tem muita coisa aí bacana, né, professor? Eu sei que o senhor está desenvolvendo aí os estudos nessa área, né, inclusive com uma tese aí de mestrado voltada para essa questão. Então, infelizmente, nós temos pouco tempo, que live no Instagram é 1 hora, nós temos meio de 1 hora agora. Ah, mas é suficiente para começar o assunto. É o suficiente. É o suficiente, é bastante. Bom, eu vi o pessoal aí do ciclo de estudos clássicos, o Ícaro, do ciclo de estudos de Fortaleza. Prazer aí ter a tua presença. Então vamos lá. Cândido, quem você que manda? Posso começar? Você tem alguma pergunta específica ou eu começo falando? Na realidade, assim, vamos seguindo a cronologia, né? Vamos dizer assim, certo? Eu acho que um grande fato político e jurídico inicial do século XIX, a chegada da corte, sem sombra de dúvidas, aqui no Brasil. Sim, é o início. Século XIX mesmo, a nossa experiência diferente, né? Começa aí com a chegada da corte, é isso aí. E aí eu queria que o senhor puder discorrer um pouco mais sobre o impacto disso para a política nossa e a questão jurídica relacionada a isso, né? Nesse fato específico que é a chegada, e aí o Brasil se transforma num Reino Unido nesse período, inclusive, né? Passa a ser parte do Reino Unido. Então, nós somos sede de uma monarquia europeia na América, né? Passa a ser sede. É isso então, mesmo. Isso é realmente algo que realmente deve mexer bastante, né? Em relação a essa questão política e jurídica. O que o senhor poderia nos trazer hoje, mais especificamente para esse momento aí, para a gente iniciar com esse fato, né? A princípio, esse fato é muito importante justamente pelo que você destacou, né? Veio uma família real, europeia, para a América. E ela se instalou aqui, no caso no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a partir de então, passa a ser um centro de todas as outras colônias da América Portuguesa. A América Portuguesa tinha divisões internas e patinou muito, essa é a parte jurídica institucional, ela patinou muito em relação a qual seria a forma ideal, né? Porque começa com aquelas famosas capitanias hereditárias, e depois nós passamos para um governo geral, depois nós temos a divisão do Estado do Brasil, o Estado do Maranhão, Grão-Pará, e por aí vai. Quando chega aqui a corte, é estabelecida uma unificação, porque de fato eram poucas pessoas espalhadas por um território muito grande, então a unificação era difícil. Eles estabelecem uma unificação, claro que uma unificação, por um lado, não tão agradável para as pessoas, que é uma unificação de tributação, e por outro lado, com instituições centralizadoras, né, não só a figura simbólica do rei, ou seja, ele não vem aqui como rei, né? Ele vem aqui como regente, o Dom João, e a rainha era a mãe dele, Maria I. Então, quando ele chega aqui, o Brasil, o primeiro ato, né, pouco depois que ele chega, é da abertura dos portos. E isso foi preconizado pelo Visconde Cairu, que é um nome também que eu acho que deveria ser mais lembrado. Não faltam documentos dele, tá? Ele escreveu muito, falou muito, então tem textos dele nos anais aí, tem muita coisa. Então, o que acontece é que nós temos a fundação do Brasil como um reino, porque posteriormente, né,
o Brasil vai ser elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves, e quando ocorre essa elevação, a gente tem que lembrar que é como se o Brasil se transformasse na metrópole, né? Essa é a verdade. O Brasil passa a centralizar agora não só as colônias americanas de língua portuguesa, mas também toda a comunidade internacional de língua portuguesa, sabe? Então é isso que a gente tem. E posteriormente, você sabe que as instituições que foram sendo fundadas foram, por exemplo, a própria biblioteca. A biblioteca foi trazida para cá naquela ocasião. Então ela vem, assim, o acervo começa a vir em 1810, e em 1811, se não me engano, termina de vir. O acervo que existia lá em Portugal foi uma reconstrução da Biblioteca dos Reis que existia antes daquele terremoto que destruiu Lisboa. Então só para vocês verem que a biblioteca que veio para cá é uma biblioteca portuguesa. As bibliotecas portuguesas eram das maiores do mundo. A monarquia portuguesa se destacava por querer mostrar as suas bibliotecas, né, os seus itens acumulados. Então não é uma questão de que a biblioteca portuguesa era inferior, ou era pequena, ou não tinha valor. Pelo contrário, era uma biblioteca de muito valor. E ela vem para cá, ela começa a vir mesmo. As suas caixas de itens foram preparadas desde 1808, mas não deu tempo, eles fugiram muito às pressas, e a coisa foi vindo até 1810, 1811. Enfim, chegado aqui, eles têm todo um problema com sede, não é essa sede de hoje, né, que abrigava. Essa sede foi construída 100 anos depois. Mas eles começam a guardar o acervo e posteriormente transformar numa biblioteca para pesquisadores e depois numa biblioteca de acesso ao público. Mas não foi só a biblioteca, eles fundaram o Jardim Botânico, trouxeram missão artística, fundaram a Imprensa Régia, o Banco do Brasil, então uma série de coisas que criavam aí as instituições capazes de centralizar todas essas colônias portuguesas da América, certo? Posteriormente, então, o que vai ter de modificação para que isso não durasse por tanto tempo? Vai acontecer a modificação em 1820, que aliás, então, estamos completando 200 anos neste ano. A Revolução do Porto. Então os portugueses vão fazer uma revolução lá, porque justamente eles perdem total protagonismo, né? Porque o Brasil já era mais rico, o Brasil era maior. O Brasil estava prosperando, o mercado interno brasileiro era muito maior do que o mercado português. Portugal se valia, então, da centralidade política e também das negociações com os europeus. O que acontece é que, quando o Brasil abre os portos, as negociações são feitas diretamente, né, Brasil e nações amigas. Quando o rei vem para cá, na verdade o regente, né, ele vai ser só em 1816, ou 17, ou 18, agora eu esqueci, eu acho que é 18, 1818, que ele é coroado, ou 16, como é que eu esqueci isso? Eu falo isso todo dia, mas enfim, depois de 1815, que ele é de fato coroado, Dom João VI, então ele vem para cá como regente. E aí a gente tem também essa centralidade política e institucional. E aí Portugal começa a se rebelar, algumas associações secretas, o grosso dos portugueses que mediavam essas negociações com os europeus, muitos comerciantes que usavam também a nossa matéria-prima bruta para transformar em produtos vendáveis lá na Europa. Então tudo isso cria em Portugal uma insatisfação tremenda. Portugal já era periférico na Europa, e aí se torna periférico da América também. Então, assim, eles criam essa revolução justamente para submeter o rei numa linha das revoluções liberais que estava acontecendo, a partir primeiro da Revolução Americana, depois da Revolução Francesa. Eles criam, então, uma pauta revolucionária, que é a da Constituição, de impor uma Constituição ao rei, de modo que ele tivesse que obedecer uma lei criada por um parlamento, né, por um parlamento legítimo, que aí passa a aparecer a questão da legitimidade, que não existia até então, o soberano era o rei mesmo, e a família real como um todo. Essa questão da nação e da legitimidade aparecem muito no contexto das revoluções americana e francesa, principalmente francesa, e aí eles querem então criar uma Constituição. E isso faz com que eles exijam um retorno de Dom João volta também 200 anos atrás, e aí tem todo o problema. O Dom Pedro ficou nessa de vou, não não vai, fica aqui, mas recebe muita pressão para ir embora. Até que, vocês sabem, né, no início de 1822, depois de muitas pressões dele ser praticamente intimado a voltar a Portugal, ele foi para o Brasil com 10 anos de idade, então a voltar aí com seus 20 e poucos anos para estudar, que eles reclamavam que o Dom Pedro precisava se formar com a dignidade de um príncipe, que ele não teria, em tese, estudado adequadamente no Brasil. Eu discordo em parte dessa versão, ele de fato teve bons mestres, inclusive ele era um músico exímio, ele tinha algumas ideias muito interessantes a respeito de política. O pensamento de Dom Pedro I é algo que eu reivindico, assim, é algo para que eu chamo a atenção de que é pouco estudado, tá?
é pouco estudado. Verdade. Olha lá, pronto, 1818, um amigo trouxe aqui, ó, coroação do João VI, 6 de fevereiro de 1818. Pronto, 1818. Por sinal, o primeiro, se eu não estou enganado, o primeiro rei europeu coroado na América. Uhum. Sim. Né? Então, nós temos aí a figura aí. E o Brasil não teve só imperador, teve um rei também. Porque nós tivemos um rei coroado aqui no Brasil. E todo mundo coroado no Brasil. Mas a dona Maria, repito, foi a primeira rainha. Eu estou defendendo isso. Nós vamos fazer até uma exposição sobre ela lá na biblioteca, que intitulamos Dona Maria I, Rainha do Brasil. Ela é muito esquecida. Sim, então é interessante fazermos essa lembrança da Dona Maria. Então, posteriormente, aí, depois dessa Revolução do Porto, essa Revolução Liberal do Porto, é estabelecida, assim, uma Assembleia com a proposta de criar uma Constituição para submeter o rei, colocar o rei abaixo dela. E como o Dom Pedro estava ficando aqui, a gente tem que perceber como é que o Brasil se entrosou com essa Assembleia, né? Então, só para você ter ideia, cada província do Brasil, que são essas segmentações que hoje são as dos estados, é claro que não eram iguais, elas eram mais parecidas com as antigas capitanias extintas no final do século XVIII, mas cada província ou ex-capitania enviava a Portugal uma legação, uma delegação, né, umas 5, 6 pessoas para representar. A única que leva um texto, uma proposta, um projeto constitucional pronto de Reino Unido é São Paulo. Esse projeto foi levado pelas mãos do Antônio Carlos de Andrada, irmão do José Bonifácio, ter escrito esse projeto. Mais uma coisa esquecida. Por que não estudamos a nossa história constitucional? Tá? Que, a bem da verdade, se a gente vai pegar um começo da nossa história constitucional, tem que pegar desde as ideias ventiladas na Inconfidência Mineira e posteriormente ali naquela Revolução Baiana, que a gente costuma chamar de Revolta dos Alfaiates, né? Uma revolução de 1789, é isso aí, 1789 em Minas, na Bahia é 1790, 1791. Então o que a gente tem ali? Ideias sendo ventiladas, mas ainda não projeto constitucional. Em 1817, na Revolução Pernambucana, nós temos já um projeto constitucional. E depois nós temos o projeto constitucional também, lá em Pernambuco, era um projeto constitucional para Pernambuco se separar. Mas são ideias constitucionais, é um projeto criado por brasileiro. Certo? Então é uma coisa que muita gente esquece. O pessoal que estuda direito não sabe dessas coisas, não estuda isso, não estuda história constitucional brasileira. Então é uma coisa também para a qual eu chamo a atenção, e aproveito essa live aqui para chamar a atenção das pessoas. Não estudamos os projetos criados por brasileiros. Hoje em dia, inclusive, a nossa Constituição de 88, ela é muito formada com base na teoria alemã, na teoria americana, e a gente não tem assim uma compreensão da nossa história constitucional que eu acho tremendamente lamentável. Então, em 17 teve esse projeto constitucional, e em 1821, tem o projeto do Bonifácio para o Reino Unido, tá? Que previa, inclusive, uma alternância de capitais. Enquanto o rei estivesse, por exemplo, em Portugal, o príncipe regente deveria estar no Brasil, porque eram as duas partes principais do Reino Unido que correspondiam a uma comunidade maior, né? Com também pontos na África e na Ásia, né? Na Índia, na China, um pedacinho da Índia, da China, Moçambique, Angola e por aí vai, tá? Goa. Nós tínhamos, então, toda uma comunidade. E a ideia inicial do José Bonifácio era manter isso. Se a gente quer pensar também num pensador esquecido que assessorou o Dom João VI, eu falei de Visconde Cairu, que o assessorou com a ideia de livre mercado. Inclusive, Visconde Cairu foi o primeiro a traduzir para a língua portuguesa o texto do Burke, tão reivindicado aí pelos conservadores. O texto Reflexões sobre a Revolução na França. Ele fez a primeira tradução. E o Visconde Cairu também ele tinha esses aspectos liberais, né, ligados ao livre mercado naquela época. Então ele foi um grande impulsionador, aí, um grande propagador da ideia de abertura dos portos brasileiros. Mas, além dele, tinha o Conde de Linhares. O Conde de Linhares é uma espécie de líder mais velho, aí, tanto do José Bonifácio quanto dos redatores da Constituição que viria a ser a Constituição do Império. O Conde de Linhares era o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Ele era um principal conselheiro do Dom João VI, inclusive foi ele que teve a ideia. É claro que a ideia de transferência da corte já existia. Se você pegar assim, a mística portuguesa já falava nisso. O próprio Padre Antônio Vieira já falava nisso. Tá? Você vai ver lendas portuguesas falando nisso. Então, assim, era algo que já existia, enquanto ideias também ventiladas. Mas enquanto projeto realizável e que acabou sendo comprado pelo rei, só aparece pelo Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares. Então, o pensamento dele também é pouco trabalhado. Eu vi poucas teses universitárias, pelo menos há uma de uma pessoa com quem eu estou estabelecendo contato para a gente fazer uma espécie de
evento lá na Biblioteca Nacional para recordar essas personalidades, porque o Cândido, essas personalidades tinham uma formação tremenda, não só eram poliglotas, é uma circunstância da época pela necessidade, né, de formação, mas também, vamos ver que hoje a gente tem também uma circunstância que nos exige saber no mínimo inglês, para ser, digamos assim, para ter uma personalidade intelectual que consiga se manter um pouquinho atualizada em sua especialidade. E na época eles tinham que ler francês, então a maioria lia francês e lia inglês também. Os que liam inglês já eram um ponto a mais aí. E o Visconde Cairu lia e traduzia em inglês. Então eu acho que a gente tem que trazer esses nomes de volta, né? Só nesse comecinho de conversa a gente já trouxe alguns. Diga. Não, essas figuras do início do século XIX, brasileiros, são figuras esquecidas, infelizmente, que realmente mereciam um destaque bem maior na nossa história e, assim, pela nossa população. E o pessoal, os irmãos Andrada, que foram a tríade, né, dos Andradas, que talvez seja um pouco mais estudado, mas mesmo assim eu ainda acho muito pouco estudado. Eu tenho inclusive, trouxe até comigo aqui um livro, ó. Eu acho que você deve conhecer esse aqui, ó. Conheço. Foi feito pelo José Menck. Eu conheço pessoalmente. Sim, conheço esse livro. É um bom resumo. Trata muito sobre essa questão do Zé Bonifácio e conta essa história. Eu falo um pouco também sobre os irmãos, né? Mas esse livro foi publicado justamente como antecipação às comemorações do bicentenário da independência, que eu vou te falar uma coisa, Cândido, eu não estou vendo grande movimentação. Fica aqui meu apelo para essas 100 pessoas que estão assistindo e para você, que a gente tem que fazer uma movimentação maior, né? A respeito dos 200 anos. Está chegando aí 2022 e eu não estou vendo grande coisa. Então, como presidente da Biblioteca Nacional, eu vou preparar os meus eventos e tentar liderar alguma coisa. Mas não pode ser sozinho, precisa ter também os brasileiros patriotas aí querendo que isso signifique, digamos assim, uma revigoração dos estudos históricos, né? Uma oportunidade de nós refazermos a nossa autoimagem, e não com mentira não estou propondo que a gente crie mito, crie lendas, eu estou propondo que nós estudemos os caras. Por exemplo, você falou aí dos Andrades, nós não temos uma obra completa do cara, pô, não tem uma obra completa do Bonifácio, não tem obra dos seus irmãos, então, cara, seus textos e cartas, tem as cartas andradinas, que estão inclusive lá na Biblioteca Nacional, são cartas do exílio, mas e o que eles escreveram fora do exílio? E os seus rascunhos? E o que eles desenvolveram em sua sociedade secreta, no apostolado? O que aconteceu com tudo isso? Por que não está unificado? Cadê as obras completas dos Andradas? Não existem. Cadê as obras completas do Visconde Cairu? Eu sei que ele escreveu muito, vai dar uns 200 volumes, mas e daí? Cadê? Tá entendendo? E do Conde de Linhares, é uma figura portuguesa. Mas a gente pode fazer contato com os portugueses. A gente pode estimular, dá para fazer parceria. Então, a gente tem que se fazer esses esforços, sim, tá? De recuperação da memória e da identidade do Brasil. A outra coisa, quando a gente vai avançando para a independência, aí todos sabem, né? A Revolução do Porto fica exigindo do Dom Pedro que volte e não acata o projeto de Constituição que os Andradas enviaram. Ou seja, eles não estavam muito afim de manter o Reino Unido. Eles queriam voltar com o protagonismo de Portugal e com a submissão do Brasil. Mas, meu amigo, não fazia mais sentido nenhum submeter o Brasil a Portugal. Eu repito, o Brasil era maior, o Brasil agora já estava centralizado, tinha novas instituições, o príncipe regente cresceu no Brasil, a Leopoldina tinha recentemente ido para lá, casar, aí sim, acho que em 1816, tinha casado, ela se encantou com o Brasil, se apaixonou pelo Brasil, tinha grandes nomes no Brasil, o irmão do Dom Rodrigo estava lá, o José Bonifácio estava lá, mas, pelo amor de Deus, fazia o menor sentido colocar Portugal de novo como núcleo. Então, no mínimo, por ele estar na Europa e ter a tradição também, ele seria um dos núcleos principais. Então, onde estivesse o rei, no outro lugar estaria o príncipe regente, e os dois com centralização. Qual era a proposta dos constituintes portugueses? Era tirar o centro brasileiro para que o Brasil se esfacelasse e cada pedacinho do Brasil se comunicasse com um único centro, na Europa, Lisboa. Então, assim, o Brasil não aceitou, foi aí que o Bonifácio se une a Dom Pedro, e eles fazem a independência quando existe um ultimato para o Dom Pedro voltar com 7.000 homens chegando armados para pegar ele na marra pela orelha. Isso é um ultraje, né? Isso é ridículo, inaceitável. Então, Dona Leopoldina, Princesa Leopoldina, entendeu que era inaceitável, Bonifácio entendeu que era inaceitável, e enviaram, então, a carta para... Você sabe que a Leopoldina escreve, então, em 2 de setembro, quando ela tem essa notícia, ela já assina o decreto de separação, mas a gente não pode dizer que ali foi a fundação. Alguns amantes de Dona Leopoldina, eu sou um deles também, não, amante ficou feio, velho. Alguns apaixonados pela figura
simbólica da dona Leopoldina aqui na história do Brasil, dizem que ela que fez a independência. Mas não é correto, porque ela assinava mesmo, ela era regente. Tá? Ela foi a segunda, então, líder. A pessoa falava que a Dilma era a primeira governanta do Brasil, pelo amor de Deus. Primeira, a Dona Maria I. Tá? Que tudo bem, não foi regente, mas reinou. E segundo, a Leopoldina, que foi regente, sim. Trabalhou, estava lá à frente. Ela assinava o decreto e tinha que ser enviado para o Dom Pedro, onde quer que ele estivesse, para ele ratificar, entendeu? Ele tinha que assinar embaixo. Tá, eu concordo, está valendo. Então, assim, isso é enviado a ele, então ela assina em 2 de setembro, 7 de setembro ele assina embaixo e faz o grito. Que é importante que a gente também faça uma interpretação do independência ou morte. Isso tem que existir até hoje. O Brasil está sempre tentando, está sempre correndo o risco de entrar num jogo internacional ou outro, mas a gente tem sempre que gritar independência ou morte. Nós nascemos grandes, nós nascemos para ser independentes e vamos tocar o nosso destino do jeito que nós quisermos. Então, assim, essa mensagem é importante também, desde o início. E aí depois nós temos aí algumas figuras, né? Além dos Andradas, que assessoram muito Pedro I no início, eles se desentendem. Os Andradas, a bem da verdade, eles eram, cara, é uma semelhança assim de temperamento. Eu não estou falando semelhança como se fosse um ciclo histórico igual. Mas o Pedro I, ele tinha ideia e saía fazendo, ele demitia as pessoas, parecia um Big Brother, aquele ministério dele. Ele tinha um quê de Bolsonaro aí. E o José Bonifácio falava palavrão, gritava também, dava esporro também, que tinha um quê de Olavo aí. Eu repito, temperamento. Estou comparando temperamento e posições, né? O chefe de Estado com temperamento parecido, muitas características diferentes, é claro, mas temperamento parecido, e conselheiro, né? Claro que o Olavo é muito menos, o Olavo não tem contato pessoal, o Olavo, ele na verdade, a partir da obra dele, das ideias que ele escreveu e que ele divulgou, é que se criou uma espécie de cultura que legitimasse aí o governo. Então é diferente nesse sentido, não é um conselheiro direto, né? Mas, de qualquer maneira, essas figuras tinham temperamentos parecidos, né? Muito impulsivos, mudavam de ideia de uma hora para outra, demitiam as pessoas aí à torta e à direita, o que às vezes faz sentido, tem que fazer mesmo. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma constatação, uma parelha histórica aí. E os sábios, né, muito nervosinhos e que irritavam todo mundo. É muito engraçado isso, porque o José Bonifácio, de fato, era bastante irritável. Diga. Professor, mas é assim, para o momento... Era necessário uma figura como o Pedro I, com a sua altivez, seu temperamento, para que ocorresse de fato o que ocorreu, né? É isso aí, perfeito. Dom Pedro era exatamente isso, cara. Era o cara certo na hora certa ali, mas sem o pensamento que o Bonifácio tinha estruturado. O Bonifácio era uma espécie de amigo mais novo do Conde de Linhares. O Conde de Linhares era um Marquês de Pombal, a moda mais católica, uma espécie de iluminista cristão. Ele tinha uma visão muito ligada à possibilidade do Estado encampar um crescimento, sabe? Então ele tinha uma visão meio que de déspota esclarecido. Só que o Pombal, ele queria desmontar o Brasil. Ele derruba os jesuítas, então assim, ele era meio iluminista demais, anti-igreja, cria uma tramóia, derruba os jesuítas, ele tinha medo do Brasil se transformar num país independente e incontrolável por causa dos jesuítas, então ele destrói a ordem jesuítica praticamente em Portugal e do Brasil. Então a minha comparação é unicamente pela ideia de que a centralização estatal seria capaz de criar uma civilização. Essa ideia se mantém no Conde de Linhares, mas ele, por sua vez, já era, como eu disse, eu digo mais cristão, porque também não era um carola exemplar e qualquer coisa assim, mas ele era mais cristão e ele tinha também essa ideia de que o Estado poderia prover aí a coisa. O Bonifácio e o Marquês de Caravelas, olha só, o Bonifácio era um amigo pessoal do Dom Rodrigo. O Marquês de Caravelas era mais novo, é um cara que vai aparecer depois para a Constituição. Ele foi tutor dos filhos do Dom Rodrigo. O Dom Rodrigo achava, pô, esse jovem aí é genial. Sabe qual era o apelido dentro do apostolado do Bonifácio, o apelido do Marquês de Caravelas? Aliás, vou mostrar aqui, tem um livro dele aqui na minha mão. Olha como ele era. Porque se você digita na Wikipédia, aparece um outro Marquês de Caravelas. Sabe que tem esse problema no Império, né? Tem o primeiro Marquês, aí tem o segundo, aí às vezes tem o Visconde. Tem que tomar cuidado. Eles mostram um gordão lá que é outro Marquês. Esse aqui é o Marquês de Caravelas. Ó, ele era jovenzinho, né, quando o Bonifácio e o Dom Rodrigo já eram senhores. Dom Rodrigo até morre precocemente, não vê o Brasil independente. Mas eles herdam essa visão de que a inteligência, né, desenvolvida seria capaz de, a partir do Estado, de criar uma civilização superior no Brasil. Tá? A ideia de que o Brasil poderia se tornar uma nação aí central no mundo todo. Eles tinham essa fé. Aqueles homens, até no Pombal, que ferrou o Brasil, ele tinha essa crença.
tá? Pô, o Brasil pode se tornar aí um negócio incontrolável e ferrou o mundo todo. Então, assim, eles tinham essa fé que o Brasil era um negócio mastodonte, gigante, tá entendendo? Então aí isso se transmite para o Bonifácio de uma maneira um pouco diferente. Você pode ver, eu falei mais cristã, por exemplo, o Bonifácio dizia que era para pegar os índios e ensinar eles a rezarem o rosário. Então, por exemplo, entendeu? Colaborando aí com a sua tese que você está falando aí, o próprio pai da dona Leopoldina, que era o arquiduque lá da Áustria-Hungria, Habsburgo, Francisco, ele já tinha também essa mesma visão de que, ó, tô mandando a minha filha casar com um cara que vai, o maior império, vai ser lá, o futuro é lá no Brasil. É claro, meu amigo, a Áustria, é isso aí, o Império Austríaco era o maior produtor de princesas de qualidade. É chato dizer assim, né? Tem princesa de qualidade, princesa sem qualidade. Não, eu estou dizendo assim, princesas que naquele contexto eram consideradas ótimas esposas dos líderes, dos chefes de Estado. E o Brasil tinha, ou na verdade Portugal tinha a tendência de sempre fazer uma relação, manter uma relação com a Espanha. Era um povo ibérico. E a Inglaterra já estava negociando para o Dom Pedro se casar com uma princesa espanhola. O Dom João, olha só, isso foi tática também. O Dom João que começou também a pensar, olha, a gente precisa fazer algo maior, a gente precisa de uma defesa lá na Europa também, porque Espanha e Portugal estão periféricos. E aí eles vão para a Áustria, que estava também... A Áustria, eu digo assim, essa questão das princesas, né, muito culta. Você vai ver que a esposa do Luís XVI era irmã da Leopoldina. A esposa do Napoleão Bonaparte era irmã da Leopoldina. A Áustria é extremamente culta, financiou um Goethe, financiou um Beethoven. Então, assim, é esse contexto, né, no qual está aí a nossa Leopoldina. E aí o Dom João tem essa estratégia e o Império Austríaco, muito espertamente, percebe que vale a pena. Olha, é uma aposta valiosa, tá entendendo? E quando a Leopoldina é um dos raros casos de casamentos de amor nesses contextos, quando ela pega o retrato dele, ouve falar dele, ela fica encantada. E ela era botânica, mineralogista, ela queria ir para um território, digamos assim, extravagante, extraordinário, inovador. Então ela foi feliz, e ela fez a viagem feliz, ela teve momentos muito infelizes aqui, mas ela, a princípio, foi muito feliz, desde a viagem até os primeiros momentos dela aqui, e se apaixonou pelo Brasil. Então, de fato, todos esses elementos que eu estou contando são os que aparecem pouco, tá entendendo? Sim, os que aparecem pouco. Esses homens aí... Diga. Ela acaba também se aproximando de Zé Bonifácio, que na área da mineralogia, eu sou geógrafo, tenho meu mestrado em geologia, eu estudo José Bonifácio, por conta do que ele desenvolveu na área. É espetacular. E ela se aproxima também por essa afinidade que ela tem com essa área também, né? Sim, sim. Eles dizem que o primeiro encontro que eles tiveram foi quando a Leopoldina tinha fugido. Isso antes da independência. O pessoal acha que foi pacífico. Pelo amor de Deus, cara. Briga na rua, ameaça de morte pro príncipe regente, pra princesa toda hora. Aí ela resolve, para proteger os filhos, fugir pro interior. E o Bonifácio, no contexto do Dia do Fico, mandou uma carta que representava os paulistas para o Dom Pedro. Aí Dom Pedro chama ele, né? Na verdade, ele quis levar pessoalmente, mas depois Dom Pedro chama ele para o governo. E aí, nesse caminho, ele é orientado a passar pela fazenda onde estava a Leopoldina. E dizem que ela chegou falando em francês. Sabia que ele falava francês. Só que aí ele respondeu em alemão, sabendo que ela é austríaca. E estabeleceram ali uma conversa, e depois parece que eles ficaram muito amigos, justamente por causa da questão do amor deles à botânica e à mineralogia, principalmente a mineralogia. Então, tem esse início aí muito auspicioso, o Brasil, né? E a gente vê que não foi algo sendo feito sem querer e produzido, tem muita gente pensando, tá entendendo? Por exemplo, a Constituição, aí é estabelecida a Constituinte. Brasil independente, independência ou morte, primeiro governo. Aí tem a Constituinte. O governo é a cara dos Andradas. Primeiro momento ali é a cara dos Andradas. José Bonifácio faz a diplomacia, que é a política externa, faz a política interna de guerra, tá? A política de guerra, ela... se você estudar como é que foi a guerra na Bahia, durou a independência lá de 1823, 2 de julho de 1823. Por quê? Porque aquela guerra foi sangrenta. Provavelmente foi a maior guerra de independência das Américas. E isso não tem filme, não tem novela. Pô, pelo amor de Deus, gente. É uma guerra enorme. Difícil pra caramba. Então, assim, em 1822, 23, o José Bonifácio organiza a guerra. Então, eles chamam um general que era napoleônico para comandar as forças terrestres.
o Cochrane, né, um almirante que tinha já produzido, ajudado a fazer a independência do Chile e lutado em guerras ali no entorno da Escócia e da Inglaterra. Então aí o Brasil acaba vencendo as guerras, mas foi muito difícil, e a diplomacia comandada por ele também. Mas aí abre-se uma constituinte, e os Andradas também levam o primeiro projeto, que é o projeto de 1823. Então, assim, tem outro projeto, eu já falei do de 1817, e tem esse projeto de 1823. Gente, tem muito mais, tá? Eu estou falando desses aí só para mostrar como é óbvio que nós estamos esquecendo da nossa história constitucional. Tá? Tem mais projeto ainda. Então tem esse projeto aí. Aí há o desentendimento do Dom Pedro com os Andradas, e, enfim, aí os Andradas vão para a Assembleia querer fazer uma espécie de Brasil contra Portugal, querer submeter o imperador, dar uma briga. Eles eram todos nervosinhos, todos eles eram tudo nervoso, não tomava chá de camomila, tudo nervosinho. Aí acaba que o José Bonifácio e seus irmãos são exilados para a França. E nesse momento, o Dom Pedro fecha a Constituinte e chama um conselho, ele chama pessoas nas quais ele confia para criar a Constituição. Então é feito ali também um projeto, que é o projeto de 24 do Marquês de Caravelas, que foi provavelmente o principal redator. Quem defende essa versão é o José Honório Rodrigues, por exemplo, mas existem outras provas aí. E ele que cria, a partir da leitura de um francês, que era o Benjamin Constant, ele cria a figura do poder moderador. Foi um elemento, ele digamos, aclimata. O que é aclimatar? Ele traz da cabeça de um francês uma ideia e faz adaptações para aquilo chegar nos trópicos bem adaptado. E aí cria-se a Constituição de 24, que foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Ela fica melhor ainda com a reforma parlamentar, que é no segundo reinado, com Dom Pedro II. A coisa tem uma reforma que vira, o Brasil se transforma numa monarquia parlamentar, principalmente a partir de 1847. E aí nós temos vários parlamentares que vale a pena lembrar, né? Vários parlamentares. Então, mas nesse primeiro momento aí, eu acho que na independência a gente precisa, no mínimo, lembrar dos Andradas, do casal imperial, dos inimigos dos Andradas, que tinha uma versão mais republicana a princípio, e depois de uma monarquia mais democrática, que eram os maçons afrancesados, o Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa, Clemente Pereira, José Clemente Pereira. Esses caras aí tinham uma outra visão mais radical, mais jacobina até. E depois nós temos aí na formação da Constituição o projeto, ou da Mandioca, ou o projeto do Antônio Carlos, o projeto de 1823. O Antônio Carlos estava na Revolução de 17. Então ele é um projeto que evolui a partir do rascunho de 17, e o projeto de 24, que se transforma de fato na Constituição outorgada pelo Dom Pedro I, feito principalmente pelo Marquês de Caravelas aí. O apelido do Marquês de Caravelas no apostolado era Aristóteles, tá? Para você ver, ele gostava de cultura clássica, e ele fundamentou a ideia de um poder moderador na visão de que era preciso fazer uma relação harmônica, não entre poderes, como hoje é a moda, mas entre os sistemas, como a monarquia, a aristocracia e a democracia tinham que viver juntas num único sistema. É a visão de constituição mista, que vem de Aristóteles, vem de Platão, remonta a Platão, se não me engano, no diálogo O Político. Então remonta a Platão, passa por Aristóteles, que dizia que a constituição mística da Politeia era o ideal, por Políbio, o Aristóteles começa a tornar a coisa muito econômica, falando muito da necessidade de classes médias poderosas. O Políbio cria essa ideia da necessidade de fixar um parâmetro entre esses três modelos, e posteriormente, na Idade Média, a Igreja pega essa doutrina mista e cria seu próprio modelo de autogovernação. Vocês veem que eles são uma monarquia, por um lado, não hereditária, uma monarquia eletiva, e com uma aristocracia tremenda, porque o que é o clero? Uma hierarquia como se fossem ordens de cavalaria. Então, são ordens de nobreza. E quem que é a democracia da igreja? São os fiéis. Então, assim, até essa doutrina clássica vai organizar a igreja, e organizava o Brasil. Então, assim, sem essa compreensão da Constituição de 24, fica tudo ruim. Aí, com os congressistas, a gente precisa estudar, pô. Quem foram os Saquaremas, quem foram os Luzias, sabe? Quem foi o Marquês do Paraná, quem foi o Visconde do Uruguai, quem foi o próprio Rui Barbosa, que na última década, ali, desde a década de 70 do século XIX, já era deputado. O Rui Barbosa vai ser um republicano ferrenho, mas tem que ler, ele era uma figura do Partido Liberal. Aqui no Ceará nós tivemos José de Alencar, não o escritor, o pai do escritor, inclusive,
Sim, José de o José de Alencar. Alencar foi atuante na monarquia. Exatamente. Os dois, né? Na Aí, verdade, o filho dele depois com a literatura, mas o pai era na sim, política. sim. É. E cada Assim, região, viu, Cândido, poderia recordar os seus nomes. Eu gostaria que 2022, eu acho que eu estou vendo só eu falar disso, cara. Eu gostaria que 2022 fosse o momento de recordar essas coisas, esses nomes, porque as biografias são fantásticas. Pô. aqui, inclusive, no Ceará, pode contar conosco que nós temos aqui o movimento que você conhece, muito bem organizado, e a gente está pensando, sim, em muita coisa bacana para 22, tá, professor? Que legal. Inclusive, não só dentro desse sentido aí que você está falando, dos grandes nomes, né, que nós tivemos, muita gente boa também, como também em resgatar edifícios históricos que o Império construiu aqui e que estão abandonados. Por exemplo, nós temos um farol, que é um símbolo, hoje está na bandeira do Estado, aqui do nosso Estado, que é o farol do Mucuripe, foi projetado por Dom Pedro I, construído por Dom Pedro II, inaugurado no dia do nascimento da Princesa Isabel. Que legal. E é um bem tombado, mas está completamente abandonado aqui. Ah, isso aí é lamentável. Aqui também, por exemplo, a história a local não está exatamente abandonada. Tem Bonifácio para todo lado na cidade. Mas tem um sujeito chamado Marquês de São Vicente, que nasceu aqui em Santos, e foi o cara que escreveu um livro, uma tora desse tamanho, interpretando a Constituição de 24 à luz da teoria mais avançada do constitucionalismo da época. Isso é esquecido também pelos estudiosos de direito, essa é a parte jurídica também, né? A nossa Constituição, ela é de 24, ela foi flexível. Quando Dom Pedro abdica, né? Você sabe que ele abdica em abril de 31, de 1831, existe um momento muito nebuloso, muito obscuro da história do Brasil, que foi um período no qual quase o Brasil se quebrou, se fragmentou, foi o período das regências, e que a ideia do federalismo, né? A gente gosta muito de falar em federalismo, mas a ideia do federalismo posta no momento errado e da maneira errada, quase destruiu o Brasil. O Brasil foi salvo pelo Partido Conservador, pelo movimento chamado do Regresso, movimento do Regresso Conservador, encampado por Bernardo Pereira de Vasconcelos. Bernardo Pereira de Vasconcelos fundou o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, que até hoje existe aí como um guardião da memória do Brasil também. Então, assim, o Bernardo Pereira de Vasconcelos salvou o Brasil íntegro, assim, como território. O Alexandre de Gusmão, lá na época da colônia, que celebrou o acordo com a Espanha para manter o Brasil desse tamanho. O José Bonifácio, que teve a ideia de empreender guerras a todo custo para manter o Brasil desse tamanho. Depois, quando a gente ia se esfacelar de novo, veio o Bernardo Pereira de Vasconcelos e restabeleceu a centralidade e a unidade brasileiras. E depois também nós temos a figura do Barão do Rio Branco, cara. O cara fenomenal, fantástico. Não é só para diplomata estudar. Merece também uma biografia riquíssima, engraçada. Merece também. Todos esses caras mereceriam séries, filmes. O que está acontecendo com o Brasil? Os historiadores do Brasil não gostam do Brasil. Eu estou chegando a essa conclusão. Entendeu, Cândido? Eles não gostam do Brasil. Eles querem que o Brasil se torne alguma outra coisa um dia. Então eles reclamam do Brasil o tempo inteiro. E isso ninguém aqui está passando pano para os problemas do Brasil. Todos sabemos que houve erros na história e que nós temos que aprender com esses erros. Ninguém aqui acha que o período monárquico foi perfeito. Todos nós reconhecemos que a escravidão, eu, por exemplo, sou andradino, sou bonifaciano, por mim a escravidão teria acabado junto com a independência, tá entendendo? Ninguém vem colocar palavra nas nossas bocas não com má intenção, senão a gente vai processar. Mas assim, tirar esse piti meu aqui, a gente precisa mesmo recordar os grandes homens do Brasil e os bons, os personagens que nos inspiram, e podem inspirar os adolescentes, os jovens, a ser virtuosos, a empreender as lutas. O próprio movimento abolicionista, pô, liderado pelo Joaquim Nabuco, foi um movimento maravilhoso, com vários outros homens que participaram, André Rebouças. Então, assim, a gente precisa mesmo recuperar o século XIX. O século XIX foi esquecido, foi enterrado, tá? E a gente precisa recuperar. Sem dúvida, professor. Só essa questão do período da regência, que foram 9 anos, foi o período que mais sofremos de revoltas, revoluções, guerras internas, aqui, que um processo de ebulição realmente, de revoluções aqui internas, que realmente quase quebrou o Brasil. Sim. É um fato. E aí foi quando surgiu o movimento da antecipação da maioridade, né, de Dom Pedro II, para poder ele restabelecer a ordem, né, assumir o trono de fato e aí iniciar a segunda regência de fato. Né? Sim.
Sim. Houve o golpe da maioridade, que na verdade foi um golpe liberal, para tentar tirar a proeminência conservadora aí, que já tinha conseguido pôr ordem na casa. Não dura muito, o Dom Pedro não era burro, então chama os Sim. conservadores de volta pouco tempo depois. E aí os liberais vão fazer uma guerra. Vão tentar empreender uma revolta armada, são loucos, enfim. Mas aí essa revolta é contida e dá tudo certo depois na alternância de poder no segundo reinado. Então, cara, o segundo reinado foi um momento também que merece muito estudo pela estabilidade conquistada, né? De 37 até a década de 70. A década de 80 foi bastante conturbada, porque o Partido Liberal já estava muito radicalizado, porque eles estavam muito, digamos assim, ressentidos do fato de que os conservadores lhes roubaram as pautas. Se acredita, o Rui Barbosa fez um discurso enorme, dizendo que não pode roubar pauta, parece coisa de criança, sabe? Pô, essa ideia era nossa e vocês roubaram, porque foram os conservadores que fizeram aí a abolição. Estavam em gabinete conservador. Certo? Os conservadores estavam criando um projeto para a monarquia se federalizar, porque finalmente era o momento. O momento não era ali na década de 30. Agora já estava chegando o momento. E eles, pô, vocês estão roubando a nossa pauta do federalismo. Os conservadores estavam tentando também industrializar. Uma vez que ia ter abolição e ia acabar a escravidão, é preciso ter nova imigração para a mão de obra se capacitando, a integração do elemento liberto nesse processo de industrialização, e isso era também uma proposta tradicionalmente dos liberais, e as coisas ficam bravos. E aí que eles vão também dar um passo mais radical à República, né? Porque aí eles poderiam liderar de novo. Foi um momento lamentável, a década de 80, assim, muito triste. Às vezes, eu fico esperando, né? Sabe quando a gente assiste a um filme de novo e espera que em algum momento a coisa mude, seja um pouquinho melhor? O ideal seria mesmo que o Dom Pedro não tivesse descido, ido embora, tivesse subido ali para Juiz de Fora, dado ordem para a Marinha enfrentar, e eu acho que teria sido contido rapidinho esse movimento aí de uns quantos militares. Mas enfim, não adianta sonhar mais, agora já foi. Eu tenho uma sensação, um sentimento. Dom Pedro II ele era tão apaixonado pelo país dele, tão assim alucinado realmente pelo Brasil, que ele parece que aguardou sair a nova Constituição da República, já em 1891, para só depois que realmente tinha uma nova Constituição, ele fosse descansar para a eternidade, né? Porque ele veio falecer logo depois. Sim. Parece que até aquele momento ele diz, olha, eu tenho que me manter. A sensação que a gente tem é essa, assim, vou me manter vivo, porque eu ainda sou, de fato, a Constituição me dá essa, aqui está lá valendo, né? Essa condição. E eu posso retornar. Sim. Eu concordo. Eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que é uma interpretação inteligente, faz sentido, sim. Sem dúvida. E assim, eu tenho a impressão, professor, eu não sei se mas o movimento da independência que veio com Dom Pedro I, Dom Pedro I ele não se tornou por si só imperador. Ele teve a aprovação das câmaras municipais do Brasil todo. A Constituição teve a aprovação das câmaras, sim, exatamente. Ele otorgou a Constituição e as câmaras municipais tiveram que aprovar, tá? Uma espécie de ratificação. Então não foi só o Conselho botou ali a ordem e agora está valendo isso aqui. Não, ele estabeleceu essa consulta e foi aprovado unanimamente. E aí é que dá a legitimidade real mesmo, né? Da figura de Dom Pedro I, né? É que garante essa legitimidade, né? Sim. E Dom Pedro II... Claro que depois ele governou muito mal, ele é um homem mais para revoluções, né? Não tanto para ordem. Mas depois ele vai a Portugal, faz uma revolução lá também, enfim. Mas, de qualquer maneira, o Império estava consolidado. Com a Constituição, o Império foi consolidado. E foi o Dom Pedro que entregou essa Constituição para o Brasil. Que eu gosto muito dos Andradas, mas essa Constituição, cujo protagonista principal foi o Caravelas, ela era melhor do que o projeto do Antônio Carlos. Então, pois era isso que eu ia perguntar. Qual das duas ficou melhor? De fato, a de 24 parece-me que tenha sido a melhor, realmente. Melhor. A de 24, essa figura do poder moderador e essa maior consciência entre os poderes e a necessidade de ter um poder acima para moderar as crises, é um amparador de crise. Hoje em dia a gente não tem isso ainda. Está aí o executivo brigando com o judiciário. E cadê o moderador? O judiciário acha que é judiciário e moderador ao mesmo tempo.
O povo acha que o exército é poder moderador e tem que intervir. Então a república até hoje está um pouco incompleta, porque o Brasil parece sempre pedir o poder moderador. Se tivesse o imperador, a figura do imperador, está resolvida a questão. Tem crise, o imperador toma a decisão em momento de crise. Mas, enfim, eu não vejo que o Brasil não possa se encontrar como república. Eu só tenho que constatar, não se encontrou ainda. Entendeu? Professor, acho que o nosso tempo já está chegando ao fim aí, né? Já, o Instagram... ao fim. Só dizer uma coisa, teve um rapaz aí perguntando constantemente por biografias. Não tem muita biografia, é isso aí que eu estou falando. Isso aí a gente aprende se matando para encontrar informação. O melhor que tem é uma coleção da Editora 34, você pode procurar aí, acho que é Construtores do Brasil, tá? E biografia do pessoal do século XIX também. Tem uma coleção também, aquela Perfis Brasileiros da Companhia das Letras, que a biografia do José Murilo de Carvalho do Dom Pedro II é fantástica. Agora, introduções biográficas, você vai encontrar nessa da Editora 34, mas a obra não é só uma biografia, a obra é coletânea de texto dos caras. Por exemplo, Marquês de São Vicente. Aí você vai ter uma coletânea de texto dele, pô, é enorme. E a introdução conta um pouco da vida dele. É o que eu tenho para te indicar agora. O que eu queria, que até 2022 houvesse projetos editoriais para bombar aí o Brasil para todo lado com livros sobre esses caras, entendeu? Sobre esses homens. Cara, sobre todos esses que ajudaram de fato a formar o Brasil. Diga. Projeto Grandes Brasileiros do século XIX. Sim, pode ser esse nome. Outro pode ter várias coleções, uma mais biográfica, uma para criança, a outra de coletânea mesmo, obras completas. Só que tem que fazer. Sim. Sem dúvida. Tem na Livraria do Senado, é verdade. Na Livraria do Senado tem uma versão aí, mais antiga, que também tem documentos e introduções interessantes. Tem um livro, só deixar aqui indicado também, que eu li recentemente, professor Ibsen Noronha, que trata sobre as leis abolicionistas aqui no Brasil, esse processo jurídico. É bem interessante. O professor Ibsen Noronha é um professor da Universidade de Coimbra, brasileiro, que leciona lá em Coimbra. E é muito bacana. Dou essa dica também aí, para quem quiser. Bom, professor, muito obrigado mesmo, viu? Eu estou na sua página aí do Instagram, né? Então, se o senhor puder deixar salvo aí no seu stories, não sei se eu pode fazer isso. Vou salvar aqui. Se quiser depois assistir, tá bom? É porque a gente sempre deixa. E eu só quero agradecer ao senhor. Vamos fazer um projeto bacana aí. Se depender da gente aqui do Ceará, o senhor pode contar com a nossa participação nisso aí para 2022, tá, professor? Estamos juntos. Vamos fazer barulho. Tem que fazer evento também para divulgar para as pessoas as coisas. Tem que fazer evento nessas localidades especiais que você falou. Aqui aconteceu isso. Tem que criar essas coisas, que algumas dessas coisas são baratas, não precisa de grande financiamento. Tá? Verdade. As edições já precisa de uma coordenação, já precisa pagar pessoas, aí já é mais difícil. Mas, pô, comemorações, celebrações, vão anotando as datas, entendeu? Eu acho que vai ser muito legal. E o Ceará tem muita história para contar. Nós temos um historiador, Capistrano de Abreu aqui, foi um dos maiores historiadores que existem. Exatamente. Capítulos de história do Brasil colonial, história colonial, um dos melhores livros aí. Sim, mas é isso aí. Um abração, Cândido. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar contigo. Estou sempre à disposição. Valeu, professor. Tudo de bom para o senhor, viu? Boa noite. Falou, boa noite. Tchau, tchau.